Eu quero começar já fazendo a entrevista com ela. Você pode falar agora, Ellen. Posso sim, é essa. Então, vamos lá. Primeiro, eu quero explicar, Ellen, porque hoje eu pedi para fazer essa entrevista com você, porque é, levando em consideração que existem pessoas que estão aqui e que às vezes as pessoas elas não têm tantas habilidades em relação à tecnologia, em relação a como subir um anúncio, eu escolhi você especificamente porque no início você não sabia fazer arte no Canvas, não sabia mexer. Ainda hoje, por exemplo, existem algumas coisas que às vezes você precisa de um tempo maior, mas uma coisa que é imprescindível e que você tem, que eu quero que as pessoas se inspirem, é o perfil inabalável de independente de, por exemplo, eu tenho que aprender, mas eu não vou parar. Eu vou aprender e eu vou fazer dar certo. Porque esse perfil de fazer acontecer é algo que a gente treina. Existem pessoas que naturalmente elas têm um perfil de não desistir, de ir até o fim, e existem outras que elas acabam tendo mais medo e por conta desse medo, às vezes elas vão pisando assim como se tivessem ovos, com medo de fazer alguma coisa. Então, parabenizo você por ter esse perfil, por ter se dedicado e também eu quero destacar a questão do tempo, porque você entrou, eu não lembro quando, porque eu sou ruim de data. Eu só lembro de algumas datas, data do meu aniversário, data que eu comecei a namorar, noivei, e só isso e pronto. Data do aniversário da minha mãe, eu também lembro. Pronto. Fora isso, as outras datas é difícil lembrar. Mas aí quando você entrou, por exemplo, como as mentorias naquela época era desenvolvimento pessoal, não tinha um acompanhamento, por exemplo, diário. E aí logo depois foi quando eu mudei para marketing. Aí a gente estabeleceu uma meta de R$ 1.000 em 30 dias. E aí toda semana a gente se encontrava e eu passava uma estratégia para você. E aí tinha a meta da semana para bater e você bater na meta de toda semana, no final do mês você ia alcançar a meta maior de todas. E levando em consideração, depois que a gente começou a fazer esse acompanhamento, que você foi tendo resultados, o que mais me chamou a atenção foi que antes deu para ver que, por exemplo, tinha as aulas, mas faltava um acompanhamento mais próximo. Porque tinha as aulas, mas ainda faltava um pouco de execução. Aí, com acompanhamento mais próximo, eu vi que uma vez que eu coloquei uma meta, você bateu. A gente colocou uma nova e agora nessa semana vai estar finalizando e eu acredito que vai estar batendo também. E aí no próximo mês vai dobrar e aí a gente vai cada vez mais aumentando. Então, primeiro eu quero que você compartilhe como foi que você se sentiu antes de começar, se você estava com medo, como foi tudo. Estava assim. Aí tudo começou lá atrás, no desenvolvimento, porque tudo começou ali. Eu estava totalmente travada, parada, não queria mais nada. E aí, com os desbloqueios, a coisa começou a funcionar. E quando eu decidi fazer, entrar no marketing, né? Você sabe, eu analfabeta, totalmente analfabeta, Uhum. na questão de tecnologia mesmo, sem mexer em nada. Como eu te falei, né? Analfabeta. E como eu estou me alfabetizando, tudo começou quando a gente começa a colocar em prática. A partir do momento que você colocou uma meta, aí eu comecei, né, correndo atrás. E eu vou ver o que, é que eu posso fazer. E comecei, fui aprendendo. Tem muitas coisas ainda que eu tenho uma dificuldade muito grande, que você já sabe, mas tudo é execução e é não desistir. Como eu te falei, né? Eu não soube desistir, não. O resultado eu sei que veio, o que menos me importa é o resultado. Pode ter certeza nisso. É o resultado, porque isso é consequência, eu só não quero desistir. Vou aprender, o que tiver que aprender, eu vou aprender, eu vou continuar nessa. E a partir do momento que começou executando, aí sim, a coisa foi acontecendo, eu comecei aprendendo, porque tudo é o fazer mesmo. Ah, A teoria é muito boa, mas quando a gente, é como você disse, quando a gente vai para o campo de batalha, aí a gente tudo é vê como é que a diferente. coisa não funciona. Ah, E o resultado está vindo, eu estou muito satisfeita. Assim, eu paro às vezes, meu Deus, não não acredito acredito. algo assim. Isso
simples, o fato de postar, sabe? Eu vibro com isso, porque eu não sabia nada disso. Aham. E eu quero aproveitar uma coisa que você falou para reforçar uma mensagem que eu sempre passo. Você disse, eu não desisto. E eu costumo dizer às pessoas o seguinte: eu nunca desisto de ninguém. O importante é que você não desista de você. Porque já teve alunos que eles saíram da mentoria e até hoje eu sempre deixo claro quando eles mandam mensagens dizendo: se um dia você quiser continuar, a gente continua, mas eu não desisto de um aluno. Quando o aluno não tem resultado, é porque ele desistiu. E eu só peço que você não desista de você. Quando eu já quero fechar o grupo para garantir que todos vão ter resultado, é para que eu possa entregar isso que eu prometo a todos. Porque se tiver muitas pessoas, eu não vou conseguir garantir que todos vão ter resultado. E para mim é muito importante que todos tenham, para que eu possa cumprir com aquilo que eu prometi e as outras pessoas também vejam que elas podem confiar. Porque uma coisa é eu falar, todos vão ter resultado, e outra coisa é mostrar que de fato todos tiveram e cada um no seu tempo. Porque existem pessoas que começaram depois, que eu já estou vendo que já vai ter, bater o marco de 3 mil mais rápido, mas cada um tem o seu tempo, porque às vezes tem pessoas que têm habilidade e eu quero que você compartilhe, Ellen, como foi quando eu compartilhei no primeiro mês a meta de R$ 1.000. Porque assim, se a gente para observar, com a meta do pessoal é 3 mil e eu compartilhei só 1.000. O que foi que você. Eu verdadeiramente estou curioso para saber o que você pensou quando eu disse fazer R$ 1.000 com artesanato. Olha, eu fiquei meio que desesperada. Eu disse, como? R$ 1.000? Meio que desesperada. Eu comentei aqui com o pessoal que trabalha comigo, meu Deus, a meta é R$ 1.000, como é que eu vou fazer? E aí comecei, né, usando as estratégias, comecei fazendo e postando, porque antes eu fazia e só vendia assim ao pessoal mais conhecido. Nunca pensei nessa escala, né? Aham. Mas eu fiquei meio que desesperada. Eu disse, mas eu vou fazer, independente se vou vender ou não, então vamos ver. E Uhum. consegui. É questão de confiar mesmo com medo, mas vai e faz, né? Como É. eu te disse, no primeiro Instagram, eu disse, meu Deus, eu fui fazendo a primeira postagem, as fotos não ficaram muito boas, mas eu sempre penso assim. Aí você sempre diz que é melhor Feito feito do que do que perfeito. perfeito. E sempre que vem aquela dificuldade, eu penso, vou montar, é melhor fazer, o feito é melhor do que o perfeito. Então, se a gente fica nessa, não ficou bom, não tá bom, então não vai não. Então, fazer, fez, então manda e o resultado vai vir. E assim está acontecendo. Ah, e tem uma coisa Ô, também. Écio, Pode falar, Mário. é assim, Ellen, eu tomei a liberdade de entrar lá na sua página do Instagram, né? Porque como você vende produto físico também, eu falei, deixa eu ver que tipo de estratégia que ela está usando, né? E assim, é muito bonito o que você faz, parabéns, entendeu? Você é uma artesã muito, muito competente. E assim, como que é o processo? Porque, Écio, pega o Brasil todo, esses anúncios, como é que funciona? É Hum. regional? Não, excelente pergunta. No M3K, quando é para vender curso, aí você coloca Brasil. Mas quando é produto físico, no caso da Ellen, o primeiro anúncio que a gente fez foi pessoas que moram no bairro que ela mora. E aí a gente Top. fez anúncio para pessoas ali que, se as pessoas comprassem, ela não ia gastar com frete, ela ia conseguir entregar. Ou seja, com um investimento baixo, ela conseguiu criar uma conexão, porque a gente utiliza sempre a conexão para atrair atenção. Então, quando ela falava que eu sou do São João da Escócia, as pessoas, oxe, um anúncio de quem é de São João da Escócia já prende mais a atenção. Então, o anúncio no primeiro momento foi São João da Escócia e agora nesse segundo momento ele está em Caruaru. Ele está maior. E É aí, isso, eu queria saber a logística da entrega e do recebimento, entendeu? aham. Como que foi essa estratégia que a Ellen usou? Então é mais a região mesmo, então, né? Do próximo dela. Quando ela vendeu, ela pagou um próprio mototáxi, não foi ela? E quando foi assim um pouco mais distante, mas quando era no bairro, geralmente as pessoas iam lá na casa dela Legal. Pode explicar como foi isso, Ellen? Assim, quando não dá para entregar, eu mando de moto, táxi, o custo é baixo. E quando não, tem pessoas que eu vou ao centro, aí eu já marco, já levo no centro. Tá entendendo? Eu já marco assim, uma coisa para que fique bom para mim e bom para quem está comprando. Porque se você coloca o frete, vai encarecer o produto, Sim, é sim. mais difícil de você vender. Assim, quando eu
posso, ó, então eu estou indo no centro, aí eu vou e levo. Quando não, as pessoas também vêm buscar na minha casa. E antes eu vendia só para pessoas pertinho, na igreja e tudo mais. Aí quando a gente começa a expandir, aí você tem que ver como é que vai fazer, para não ficar ruim para nenhuma das partes. As coisas estão crescendo, né? Então vai ter que Assim, começar a pensar. é, mas está vendendo sim. Tem sempre, sim, outra coisa também, né? Depois que eu comecei a postar, o número de pessoas, de seguidores também está sempre crescendo. Sempre tem alguém que está chegando, sempre tem gente nova. Assim, está sendo muito bom. O resultado está perfeito. E agora, o mais importante que vocês entendam é que, por exemplo, a estratégia que ela utilizou é a mesma do M3K, só que foi para produto físico. No M3K, o que vocês precisam entender, que é novo hoje, você não vai vender produto físico. Você pode vender também, mas hoje eu estou falando especificamente da Ellen porque, como bônus, para quem tem já produtos físicos, até pessoas da família, se você quiser fazer a mesma coisa para pessoas da família, você vai poder fazer. Só que o M3K ele trabalha de uma forma que você vai fazer escala vendendo algo que não aumenta a sua entrega. Porque, ó, agora eu respondo, Ellen, você sabia por que eu coloquei uma meta de 1.000 e não 3.000? Você consegue me dar essa resposta? Que eu vou dizer agora para todo mundo. Por quê? Me pedir logo 3 mil, eu acho que eu só fiquei desesperada com 1.000. Eu acho que é melhor assim mesmo, devagarzinho, para não assustar, né? Porque foi tudo isso. De 3.000 logo ela vai se apavorar. Foi não. Não foi para você se apavorar. Foi por conta que eu levei em consideração três coisas. Número um, você trabalha com produto físico, então quanto mais vendesse, mais ia demandar de você. Número dois, como você tem um outro trabalho, você não tem 100% do tempo. Então você tem menos tempo ainda. E número 3, eu levei em consideração o investimento que seria feito por dia. Ia ser o saldo que estava lá na conta do gerenciador de anúncios, ia ser R$ 6 por dia com anúncio. Eu levei em consideração essas coisas, porque a meta ela tem que sempre ser mensurável, tem que ser algo alcançável. Porque se você coloca uma meta que não dá para alcançar, eu ia passar uma meta para ela e ia ficar feio para mim. Que, por exemplo, passei uma meta e eu não consegui garantir que ela bateu a meta. Então, antes de estipular a meta, eu levei em consideração, ela vai ter mais tempo para fazer os produtos? Eu acho que não, então é melhor colocar uma meta menor. E aí eu fui levando isso em consideração para especificar exatamente. Então, ó, quem tem mais tempo, levando em consideração que quando você vende no M3K não aumenta o seu trabalho, você pode alcançar logo de cara os 3.000. Mas levando em consideração a fase de aprendizado, se você para, por exemplo, em um bloqueio, em alguma coisa, isso faz com que no primeiro mês seja 1.000, depois vai aumentando. E aí é importante entender que, de acordo com a dedicação de cada pessoa, por exemplo, é a pessoa que eu falei que vai estar batendo 3.000 primeiro, essa pessoa trabalha de manhã, trabalha de tarde, trabalha à noite, ela faz anúncios de madrugada e vai ser o primeiro a bater. E eu quero fazer o vídeo dela, trazer aqui dele para testemunho de quando você está determinado, não importa quantos trabalhos você tem, você vai fazer acontecer, que é o mais importante. Existem pessoas que às vezes têm muito tempo, mas elas não colocam tempo naquilo que mais gera resultado. E para finalizar, Ellen, que agora eu vou focar em outra coisa, a pergunta que eu verdadeiramente estou curioso para saber qual é a resposta é, levando em consideração que você está agora cada vez mais tendo resultados, você pretende depois se dedicar só a isso ou se dedicar a isso e continuar no seu trabalho? Como eu te falei, eu preciso construir uma reserva, Uhum, porque eu preciso trabalhar. Assim, ter algo mais, uma coisa fixa, uma coisa mais segura, né? uhum. Mas eu quero sim, eu não paro mais não. Não paro mais. Eu só quero me organizar, como eu já te falei, essa reserva, porque aí eu vou ter mais tempo, eu vou poder me dedicar mais. Porque eu Uhum. gostaria de ter mais tempo para me dedicar. E, por enquanto, eu não tenho, eu estou me desdobrando, na verdade. Pronto. Enquanto não conseguir essa reserva, eu vou continuar com o que eu tenho que fazer. Mas eu pretendo, sim, focar nisso, estudar mais sobre isso. Vou sim. Pronto. É agora. Faço, filiar logo um produto para aprender ali. Está entendendo a Estou essência? entendendo.
tem medo de errar. Mas meu dinheiro que eu não consegui, eu vou fazer. Não tem nada não, se errar, paga, faz de novo. Pronto. Eu fiz essa pergunta porque quem entrou hoje não tem noção como funciona a transição. E quando ela fala da reserva, para os alunos da plataforma Usei, eu recomendo, se você está em um trabalho, não sai de cara. Você constrói primeiro uma reserva de emergência para 6 meses. Se você saísse do seu trabalho, você tem uma reserva de emergência que você possa passar 6 meses sem estar lucrando e mesmo assim você continuar vivendo naturalmente, sem ser afetado? Se a resposta for sim, então você já tem uma reserva, pode sair. Agora, se não, você vai construir uma reserva de emergência primeiro, depois que construiu, você faz a transição. E hoje eu quis fazer essa gravação porque agora eu vou falar de reserva de emergência. Por quê? Porque isso é se eu quero aprender a vender, porque no M3K eu sei que vai ter pessoas afobadas, às vezes por conta da ganância, querendo apenas investir, e você tem que ter calma. Isso é uma das coisas que eu mais vou falar, porque o dinheiro mexe com a emoção. Então é importante você ter calma, não sair gastando, não sair comprando, fazer uma reserva de emergência, não reinveste tudo que entrou, reinveste 50% do que entrou e vai escalando aos poucos. Isso é o básico do básico de uma educação financeira. Mas se eu não falar aqui, infelizmente tem pessoas que faz até vergonha dizer que elas já têm idade para aplicar isso, mas elas não aplicam porque elas negligenciam o básico. E é importante você entender que todos nós, quando queremos ter resultados, precisamos seguir princípios. E o princípio ele nunca pode ser quebrado. Antes mesmo de ter montado toda essa estrutura de aulas, eu já tinha avisado para vocês do resultado que o M3K ia gerar, porque eu desenhei todas as estratégias e eu já sabia que poderia gerar todos esses resultados, levando em consideração os princípios. Então eu nunca aceito, por exemplo, fazer algo que vá contra um princípio ou contra uma lei. Por exemplo, hoje aconteceu o primeiro reembolso do M3K. Na verdade, foram 2 reembolsos. Por quê? Porque uma mulher, ela tentou fazer algo errado e eu não quero deixar nenhum aluno já entrando fazendo algo errado. Aí eu falei com a pessoa, pedi para o Vitor entrar em contato e a gente devolveu, a gente fez questão de devolver. Aí talvez você diga, por que você fez isso? Porque a gente viu que ela fez algo errado. Então a gente não vai aceitar em nenhum momento que alguém tente fazer algum requisinho. Se fez algo errado, vai ser punido. A pessoa agora não pode mais entrar nem no curso, nem se afiliar, porque a gente não quer ninguém fazendo nada errado. Absolutamente nada. Quando a gente diz que todos vão construir um negócio de sucesso, nós queremos levar em consideração, se você segue as políticas do Facebook, a cada mês você vai faturar mais e mais. Agora, se você vai fazendo tipo um hackzinho, vai burlando as leis do Facebook, hora ou outra você vai ter sua conta bloqueada. E aí um faturamento que estava aumentando, do nada você perde. E aí é por isso que nós recomendamos que os alunos sempre sigam todas as políticas de tudo. Porque dessa forma você vai ter um crescimento contínuo, cada vez maior. Então, levando isso em consideração, vai ter lá na plataforma do M3K como fazer uma reserva de emergência. Vocês vão aprender passo a passo como é que faz. Quem é da plataforma Usei lá já tinha essa aula, como você pagar as dívidas. Deixa eu desativar aqui. Como você pagar as dívidas, como alcançar a liberdade financeira. Tinha um cálculo lá e esse mesmo cálculo eu vou colocar no M3K para quem quiser alcançar a sua liberdade financeira. A liberdade financeira é quando você alcança um valor que você nem precisa mais trabalhar, por conta que esse valor já retorna para você mais do que você precisa por mês. E a liberdade financeira com o marketing digital é algo que as pessoas conseguem alcançar em menos tempo. Vai ter pessoas que vão alcançar em 1 ano, vai ter pessoas que vão alcançar em 5 anos. Eu sempre falo às pessoas que desde 2019 eu não preciso mais trabalhar. E eu trabalho hoje mais do que trabalhava antes. Desde 2019, Edson? Desde 2019 eu não preciso mais trabalhar. Começou cedo nisso aí então, hein, rapaz? No terceiro período da faculdade de arquitetura foi quando eu comecei a ensinar e logo em seguida eu fiz o Fórmula de lançamento. Eu fui um dos primeiros a entrar no Fórmula.
E o Fórmula, ele já é bem velhinho. Para quem não sabe o que é o Fórmula, é um dos cursos de marketing digital que mais gerou resultado e que fez as pessoas conhecerem o marketing como conhece. Eu sempre digo que o pai do marketing é o Érico, porque ele deu início a tudo no Brasil. Existiam outras pessoas, mas não na proporção dele. Então foi por conta disso que eu comecei com um canal no YouTube de arquitetura e aí levando em consideração a minha jornada e compartilhando de uma forma bem rápida para que vocês entendam, eu com os cursos de arquitetura estava gerando mais lucro com os cursos online do que um escritório físico de arquitetura onde a gente faturava 6 dígitos, mas no final o lucro era muito pequeno. Ou seja, quando eu vi que o escritório de arquitetura com uma estrutura gigantesca, várias pessoas, gerava 6 dígitos, que é mais de 6 mil, mas o lucro era muito pequeno, tinha mês que nem tinha lucro, sendo que no digital, com os cursos de arquitetura, eu tinha uma margem de lucro muito alta, eu vi que não fazia sentido. E o meu sócio, quando eu compartilho com vocês lá na Hotmart, não sei se vocês já perceberam, a minha comissão do M3K, ela é menor do que a de vocês. Porque o meu sócio é o Vitor. E cadê o Vitor? O meu sócio é o Vitor e ele passou pela mesma coisa, de faturar, por exemplo, 6 dígitos com escritório. O escritório dele era outro, não era o mesmo que o meu. Só que no final, o lucro ser menor, você tem um faturamento alto e um lucro bem pequeno. E aí, como no marketing digital você tem uma grande margem, logo de cara, eu pedi a minha sócia para sair sem vender a minha parte. Eu não vendi nada. Eu só queria ter paz sabendo que agora eu ia poder me dedicar 100% ao marketing digital. E aí, quando eu saí, eu levei um ano para construir tudo. Mas eu preciso deixar bem claro que naquele momento, quando eu saí, eu estava com uma dívida de 10 mil por conta que eu fiz um monte de coisas de uma vez e aí eu não estava conseguindo gerenciar tudo. Então, o que é que eu fiz? Eu não posso quebrar princípios. Então, eu fui, com a quem eu estava devendo, eu disse, eu vou pagar, eu preciso de um prazo X. Eu fui sair do escritório para me dedicar só ao marketing e eu já sabia como gerar esse resultado. Aí eu comecei a fazer lançamento, trabalhar para pessoas, lancei várias pessoas como coprodutor. E aí depois que eu alcancei minha liberdade financeira, ficou faltando o propósito. Porque a liberdade financeira você pode alcançar sem aparecer. E quando você alcança um marco alto em recurso financeiro, você fica sentindo a falta de um propósito na sua vida. E eu senti a falta novamente de estar dando aulas. E aí foi quando eu comecei novamente a ensinar desenvolvimento pessoal. Eu passei um bom tempo sem fazer isso, um pouco sumido, e aí depois eu comecei novamente a postar aulas de desenvolvimento pessoal e enquanto eu estava ali fazendo os trabalhos. E aí, recentemente, muitas pessoas aqui acompanharam. A Jace acompanhou, Sheila acompanhou, Ellen acompanhou, Fernanda, que estão há mais tempo na mentoria. Eu estava ainda prestando serviço para outras pessoas e eu avisei, eu vou encerrar todos os contratos para me dedicar agora só a mim. Aí eu encerrei todos os contratos e assim que encerrei, eu comecei agora a me dedicar só ao marketing digital, a só ensinar as pessoas como é que com um celular ou um computador elas podem faturar 3 mil por mês e ter ali um trabalho sério, profissional, e não apenas 3 mil. 3 mil é o mínimo para quem quer ali ter um recurso básico para as despesas. Mas quando a pessoa tem comprometimento, ela vai escalar para mais do que isso, se ela tiver um comprometimento em trabalhar só com isso. E, de uma forma bem resumida, aconteceu tudo isso. Mas eu posso dizer que o que mais fez com que eu alcançasse os resultados que eu alcancei e que, inclusive, eu tenha sempre coragem de começar coisas novas do absoluto zero, é porque quando eu começo uma coisa, eu entendo a questão da energia. Que todos nós, não sei se vocês sabem ou não, todos nós, quando nós começamos algo, isso demanda energia nossa. E para você ter motivação, você precisa dominar a sua energia. Se você depende sempre de fatores externos, vai ter dia que a sua energia vai estar lá em cima. E vai ter dia que a sua energia vai estar lá embaixo.
Agora, quando você domina a sua energia, mesmo no dia que a sua energia está lá embaixo, você faz algo para que sua energia fique lá em cima e você tenha motivação, você não pare, você não desista. E, inclusive, existem dias que, mesmo eu fazendo as coisas certas para aumentar a energia, para ter a minha energia lá em cima, a energia não aumenta. E aí é quando eu sempre falo para vocês, nesse momento, mesmo sem minha energia ter aumentado, eu não paro. Eu me comprometi de ir até o fim, eu vou até o fim. Então, pegando o princípio mais básico da energia, o que é que eu quero que vocês entendam? Existem pessoas que elas entram no mercado certo, que é o marketing digital, que é muito promissor, com a mentalidade errada. E a mentalidade correta para que você gaste a energia e tenha um resultado é entender que você é 100% responsável por fazer dar certo. Por exemplo, no momento que eu decidi montar toda a estratégia do M3K e fazer acontecer, todo mundo da equipe, eu não cobrei nada de ninguém, nada de ninguém. Eu disse, podem deixar que eu vou garantir que nós vamos bater esse resultado. Eu não cobrei nada porque eu sei que a responsabilidade vem sempre do criador. E quando eu estou dizendo isso, você que vai montar a estrutura, a responsabilidade vai ser sua. Mesmo que você queira delegar, a responsabilidade vai ser sua. Então, o que é que você precisa fazer? No primeiro momento, tá com dificuldade, ao invés de parar, desistir, assiste mais aulas, manda dúvida. Hoje teve, eu não lembro quem, uma pessoa, me diga quem foi se tiver aqui, perguntou como eu faço para cadastrar o CPF na conta de anúncios. E aí eu disse, fale com o Vitor. Eu não lembro quem foi específico, mas, por exemplo, quando a pessoa mandou essa dúvida, essa pessoa está aqui ou não? Eu acho que não. Quando a pessoa mandou essa dúvida, imediatamente eu fui e gravei uma aula mostrando como colocar o CPF lá na conta de anúncios. E o que é que isso tem a ver? Levando em Eu, consideração. Foi você, Gomes? fui eu. Pronto, Gomes. Já conseguiu resolver? Tô aqui. Vai. Conseguiu resolver? Tá travando. Pode. Consegui, eu falei com ele, né? Consegui. Tá rodando aqui a de aquecimento já. Pronto, perfeito, Gomes. Parabéns. Tá rodando já a campanha de aquecimento, já consegui resolver. Pronto, então já Aí coloca. eu mandei a mensagem lá pro Vitor. Então já coloca teu nome na lista de pessoas para analisar o anúncio, já que o anúncio de aquecimento já está rodando. E aí, ó, quando ele mandou a dúvida, como não tinha isso na plataforma em aula gravada, eu já gravei, o Lucas já está editando e já vai entrar lá na plataforma. Então, quando eu digo que eu quero que vocês perguntem tudo, não fiquem com dúvida, é porque se vocês tiverem uma dúvida e isso não tiver em aulas gravadas, eu vou gravar para que os próximos que entrarem tenham um resultado mais rápido. E se existir algo que seja muito específico, que não vale a pena gravar uma aula, aí eu ou o Vitor vamos nos reunir com você, marcar um horário, ou pelo Google Meet, ou então pelo TeamView, e nós vamos resolver. Mas aí, quando nós falamos de energia, existem pessoas que nesse momento a energia cai. Então, eu só entrei nesse exemplo para você entender que teve um problema, a energia da pessoa cai, ela desanima, diz, mas meu Deus, comigo só acontece dificuldade, é tudo difícil para mim, parece que para todo mundo dá certo, para mim não dá certo, ó meu Deus, ó vida, ó céus. E não pense assim, o que você pensa, você atrai. Eu quero que você entenda que é muito importante, quando acontece isso, você se dedicar em resolver o mais rápido possível. Dizer, ó, o que é que eu preciso fazer para resolver isso agora? Eu consigo, com o suporte, resolver isso agora? Não. Então eu consigo pesquisar para resolver isso agora, mas não deixar para o outro dia. Ao invés de fugir do problema, atacar ele. Inclusive, várias pessoas, alunos que estavam há um pouquinho mais de tempo, receberam propostas e coisas do tipo que eu sempre tanto resolvo o problema muito rápido, como quando eu quero fazer algo novo, eu digo, nós só temos até hoje para fazer isso, até meia-noite, com várias pessoas, porque ou vai ser rápido,
e nós vamos fazer, ou então não faço mais porque a vida é muito curta para eu passar uma semana pensando para resolver um problema. Então tem um problema, eu resolvo hoje, pronto. Então quando eu falo de energia é para você entender que apareceu um problema, resolva hoje. Não conseguiu hoje, então descanse, mas resolva amanhã. Não deixe esse problema passar por mais tempo, porque existem pessoas que talvez seja o seu caso, o caso de alguém aqui, que nesse exato momento o que mais gera medo é porque elas começaram várias coisas e não concluíram. É porque já existem várias pendências de coisas para fazer, dívidas. Eu quero que você entenda que coisas assim que você não se compromete em resolver, isso drena a sua energia. Mas quando você se compromete, estabelece uma data e resolve a coisa. Se pode hoje, resolve hoje. Se não pode hoje, coloca quando especificamente você vai resolver. E hoje a mentoria está muito papo coach. Não, tá muito bom essa, tá muito bom. Tô aprendendo muito aí, cara. Parabéns por você ter chegado até o fim dessa entrevista. Isso só foi um trecho da mentoria, porque nesse dia eu fiz a entrevista e também comecei ali a ensinar mais coisas. Eu cortei, não é toda, que geralmente começa de 9 horas, acaba tendo mais de 1 hora de duração, porque sempre tem um conteúdo a ser passado, responder as dúvidas ao vivo. Então é o seguinte, se você quiser fazer parte da família M3K, no momento você pode entrar e pagar menos, porque o valor está R$ 497, são 12 vezes de R$ 48,42, e eu avisei que vai subir. Antes estava mais barato, quem não comprou subiu e vai continuar subindo porque eu literalmente, você mesmo pagando mentorias, você não tem o suporte que a gente dá. Então se você quiser fazer sua inscrição agora mesmo, vai na bio do meu perfil agora e toca no link e garante a sua vaga e vem fazer parte da família M3K. Se tiver com alguma dúvida, pergunta aqui, eu vou estar respondendo você, e é isso. Venha fazer parte da família M3K.